Se formos seguir a linguagem figurada das Escrituras, somente resta uma ordem, que é pregar corretamente as Escrituras fora do comércio materialista deste mundo. Até mesmo por meio de mídias sociais, não convém pregar, apesar de ser lícito, porque dá a impressão de que a pessoa está buscando dinheiro e fama. Quando se diz lícito, não significa que não seja pecado, porque pegar dinheiro de mídias sociais, por meio de pregação da palavra, é pecado. Entenda, tudo é pecado, somente pregar fora do comércio que absolve o pecador, pois é o sangue que purifica. Querer se profissionalizar em fazer vídeos em mídias sociais é um caminho de riqueza ilimitada, mas como toda regra tem sua exceção, caso a pessoa necessite esporadicamente, pode pegar dinheiro, desde que não seja vídeos de pregação de religião. Essa palavra é para quem sabe que religião é coisa séria, e quer ser absolvido no juízo final. Como já foi falado, muitas profissões nesse mundo é um laço, a pessoa desvia do caminho estreito. A boca foi feita para falar, e ouvido para ouvir. Se tentam amordaçar a boca para que ninguém fale a verdade, ou tampam os ouvidos porque não suportam ouvir, é porque estão com demônios. E se estão com demônios, aceitam a morte, porque querem deixar de existir depois da morte, principalmente por causa de Deus no poder. As figuras da palavra estão todas entrelaçadas, formando uma só peça. Por exemplo, o talento enterrado é a palavra de Deus investida em construções materiais, igualmente a palavra do diabo para Cristo, de que se ele fosse filho de Deus ele transformaria aquelas pedras em pães. Todos os dois casos são usando Deus para adorar o homem. Transformar as pedras em pães é transformar as doutrinas corretas da palavra em negócios lucrativos para encher a barriga e o ego. No final das contas, tudo é o invisível da palavra anunciada fora do comércio, contra o visível das construções do ídolo de pedra em nome de Deus. O ídolo de pedra, como a Torre de Babel, são as construções religiosas feitas pelas arrecadações em nome de Deus, que é o bezerro de ouro atual, o qual é a desobediência da quebra do pacto, que leva o povo a fazer rituais desnecessários, ao invés de anunciar corretamente nas ruas, que é o que todos os rituais indicam. E o que todos os rituais indicam? Pregar as Escrituras corretamente, fora do comércio religioso, para salvar o mundo do lago de fogo necessário, para a harmonia da vida eterna de livre-arbítrio. Sempre teve muitos por aí pregando que o lago de fogo é uma invenção do homem para amedrontar e arrecadar dinheiro em nome de Deus, mas a lógica é que o inferno eterno existe, porque todo organismo lança fora o que não presta, e o que não presta é quem não acredita no céu e no inferno, por amar mais o mundo do que a Deus, amar mais a morte do que a eternidade. Já quem prega o inferno, para amedrontar e arrancar dízimos e ofertas das pessoas, em nome de Jesus, sofrerá maior condenação. A condenação eterna deve ser temida, mas não para dar dinheiro à instituição, mas para dar a palavra correta a Deus, anunciando Cristo corretamente aos transeuntes. Quem não teme essa palavra é sinal que ama a morte, e despreza a vida eterna. Amar a morte é quando não se dispõe a pregar de graça pelas ruas, para não fazer vergonha, e continuar a sua carreira desenfreada pelo seu próprio reino material aqui nesse mundo finito. O que Jesus quer é um evangelismo de 2 ou 3, reunidos no nome dele, que é pregação correta. Se aparecerem milhares de pessoas para ouvir a palavra, melhor ainda, mas se repetir sempre a mesma situação, toda semana, de uma pessoa ensinando, e os outros só ouvindo, já não é Espírito de Deus, é doutrina dos Nicolaítas, em que uma pessoa sempre ensina, e os milhares nunca aprendem, porque não andam com suas próprias pernas, ensinando de graça pelas ruas, mas voltam sempre para o mesmo lugar, para ouvir vãs repetições, enquanto deveriam estar pregando boas novas, coisas novas, ensinadas pelo Espírito Consolador da busca sincera. Isso significa que se alguém entender uma frase desses escritos, já é suficiente para ele se converter, não precisa ensinar mais essa pessoa, porque ela já está apta para anunciar de graça, porque foi batizada no Espírito Santo, e entendeu a palavra. Quem ama essa palavra, e aceita, o sinal do batismo no Espírito Santo, geralmente a língua estranha, já está na sua boca, é só soltar o dom e dar glória a Deus. Assim também acontece com as parábolas de Cristo. Se alguém entender uma parábola que seja,
já desvendou todo o mistério da palavra, e nunca mais ficará confuso com as doutrinas, mas terá compromisso de anunciar de graça pelas ruas, sem medo nenhum de estar errado, por não participar de instituições religiosas do governo. A parábola do bom pastor e do semeador que saiu a semear são boas parábolas para abrir os selos da prova eterna, despertando para todo o entendimento das Escrituras. Doutrina dos Nicolaítas tem muitos por aí explicando errado o que é, mas o próprio sentido da palavra em grego já diz que é uma pirâmide hierárquica, em que apenas uns poucos comandam o resto da massa popular, como é o mundo e o sistema das igrejas que se dizem de Jesus. Veja o que Jesus fala sobre a doutrina dos Nicolaítas: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Ao que Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Lucas 22, 25, 26. O que os líderes religiosos fazem, estando na pirâmide hierárquica? Eles dominam o destino eterno dos que os seguem, impedindo que as pessoas tenham autoridade para os denunciar, obrigando a pessoa a seguir um caminho hierárquico, que nunca chega ao topo, porque quem está no topo da pirâmide é Satanás. Os líderes religiosos são escravos de Satanás, para fazer você rejeitar essa palavra, e ter medo de sair da igreja carnal, por isso são muito bem pagos com dinheiro. A verdade é que quem alimenta uma religião com dinheiro, mas odeia a ideia de pregar Jesus Cristo de graça, pelas ruas, e fora do comércio religioso, está totalmente endemoniado. Essa é a verdade, doa a quem doer. Me desculpa se ofendi alguém, mas já o provérbio dizia: é melhor a verdade que não agrada, do que a mentira que agrada. O objetivo desses escritos é fazer a pessoa se libertar dos líderes religiosos, e ter autoridade, como os profetas antigos, com compromisso apenas com a palavra, e não com instituições de homens, para que a obra da verdade floresça. As religiões do dinheiro são um cabresto, que impede a pessoa de denunciar o ensino errado da palavra, o qual vem da busca de fama e dinheiro. Aceitar a Jesus nada mais é do que sair perambulando pelas ruas, anunciando Cristo corretamente, como esses escritos, mas para isso a pessoa tem que ser batizada no Espírito Santo, e ter a prova do entendimento, que existe o céu e o inferno e o juízo final, pois reencarnação é prodígios de demônios, em que a pessoa passa por uma alucinação, como se fosse realidade. Veja o que Jesus disse para o jovem rico, que para ele alcançar a vida eterna, escapando do lago de fogo ele deveria vender tudo e distribuir com os pobres e segui-lo, que era perambular pelas ruas de Israel, o que Cristo aproveitou para fazer alegorias. Mas hoje, quem faz essa prática de sair pregando de graça, corretamente, não precisa fazer ritual algum, pois essa prática cumpre todos os rituais, os quais apontam para a pregação correta pelas ruas do mundo, e se é correta, é de graça, pois tudo que não vem de graça não é de Deus. Uma conhecida me disse que foi fazer prova de professor em Niterói, e ela e suas amigas contrataram o Uber. Na viagem elas ficaram surpresas de saber que o motorista tinha 80 anos, e ele disse que já era aposentado, mas que não conseguia parar de trabalhar, por causa do tédio de ficar em casa de cara para cima. Aí eu disse para a conhecida que era uma grande oportunidade para esse motorista aposentado sair pregando de graça pelas ruas, o evangelho correto fora do comércio, e por que ela não deu essa ideia para ele. Mas ela me disse que estava com medo desse motorista perder a concentração no volante, além de que ele tem que entender a palavra primeiro, para sair pregando de graça, e para a maioria, isso é impossível. Isso me faz lembrar da parábola do homem que juntou muitos bens na terra, e depois sossegou, mas naquela mesma noite pediram a sua alma. E o que ele preparou não serviu para nada, porque ganhou o mundo e perdeu a alma. Isso significa também que quem está trabalhando, espiritualmente, está ocioso para a eternidade. Aquele versículo em Lucas 16:13, que Cristo diz que não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, significa que não se pode trabalhar na obra de Deus por dinheiro e por fé ao mesmo tempo, porque ou trabalha por dinheiro, ou trabalha por fé. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quem cobra não é por amor, mas por interesse, e o amor não é interesseiro em coisas materiais.
A parábola do bom pastor e do mercenário corrobora com esse pensamento, em João 10. Isso significa que a obra que tem dinheiro como salário é do mundo, serve aquele que levou Cristo ao pináculo do templo em Jerusalém para o tentar. Quem tem consciência dessa verdade, e a realiza, não é considerado servo de Satanás quando trabalha para ganhar dinheiro para sua família, porque o conhecimento profundo da verdade liberta de todo engano religioso do ensino das Escrituras, liberta do anjo caído Mamon. O seu trabalho é do nível de um simples funcionário, e nem é comércio de riqueza em potencial, pois até no seu trabalho ele anuncia Cristo fora do dinheiro, sem medo de perder o emprego, porque confia no Deus eterno. Não está escrito que Cristo abate os grandes e exalta os pequenos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na visão de Deus, essa alma não é um escravo de Faraó do Egito, mas um guerreiro em Canaã, a terra prometida, que é o céu eterno. Só o fato da pessoa passar a anunciar a vida eterna fora do comércio, já a tira da condição de escravo, para ser soldado eterno de Deus. Essa verdade desses escritos é a mesma que Cristo anunciava ao povo de Israel, porém está atualizada para os dias de hoje, para anunciar, não somente a um povo, mas a todos os povos desse mundo. Quem rejeita essa verdade, não sabe que está lançando a sua alma no lago de fogo, pois essa verdade é a salvação de quem crê. E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Mateus 5,47? No mundo, o que mede o valor de alguém? É a capacidade que ele tem de bater recorde de vendas do seu trabalho. As pessoas são medidas pela quantidade e qualidade do que se consegue produzir. O resumo é a medida do nível de poder político, de compra, e de beleza física impressionante. No meio religioso das pessoas que se dizem adorar a Deus, esse padrão do mundo está presente. Pode ver que aqueles que conseguem comercializar mais o seu trabalho são mais honrados, admirados, para não dizer idolatrados no lugar de Deus. O valor de alguém é o seu ranking de venda. Quando alguns desses famosos caem em algum escândalo social, eles logo mandam as pessoas se concentrarem no que eles conseguiram vender, como se isso fosse a norma de moral. É assim também no meio religioso, é o mesmo parâmetro usado no mundo, e batem no peito que estão fora do mundo. Por essas e por outras, o evangelho que Cristo instituiu não é sustentado por dinheiro, está totalmente fora do comércio materialista, e quem quer ser de Deus, não pode entrar nesse caminho de artista religioso. O artista é quem prega nas ruas, fora das instituições religiosas, as denunciando, e não vende Cristo, a palavra, não vende o seu corpo eterno. Na verdade, as pessoas estão preocupadas apenas com os olhares dos homens, e não com o olhar de Deus, revelado nas Escrituras Sagradas, porque não amam a Deus, mas esta vida. A prova é que quase todo mundo foge dessa verdade, na busca desenfreada pelo seu próprio reino material, família, emprego, patrimônio, grupo social, pátria, religião, tradição, orgulho humano, e por aí vai. Quando a gente vai se aprofundando no conhecimento de Deus, e na prova que Ele trouxe para nós, por meio do seu trabalho desde o Éden, a gente vê o quanto que os homens são maus, e pensam ser bons. O nível de moral deles é apenas não matar, não adulterar, e trabalhar exaustivamente, como se isso fosse justiça para Deus. Isso agrada o Deus desse mundo, deste tempo, que recompensa os seus servos com poderes sobre os outros. A prova é que os piores elementos vivem muito tempo nessa terra, cheios de fama e dinheiro. Eles perderam o medo de morrer e ir para o inferno. Veja o que Cristo disse sobre a justiça própria do homem. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. A justiça dos escribas e fariseus é a justiça das igrejas de hoje, que pensam que estão salvas. Aquele versículo acima tem relação com este: Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Lucas 10:3. Lobos, por que não querem anunciar Deus de graça, de tudo querem fazer um meio de ficar ricos e famosos, e zombam dos que anunciam Cristo de graça pelas ruas. Quando não zombam, fazem pouco caso, dando desculpas, dizendo que têm que fazer um trabalho, querendo parecer gentil, quando não saem revoltados de ouvir a verdade.
A gente vê o orgulho em seu semblante, de terem parentes chegados que estão sobressaindo no poder deste mundo, é muita falta de conhecimento de Deus e provas do além sinistro que nos espera. Observe detalhadamente que é Cristo, a palavra, que nos manda, não é uma instituição governamental com uma placa na testa, que é a prostituta do Apocalipse, a Babilônia, o reino número um de revolta contra Deus. Os trabalhadores do mal são aqueles que não reconhecem quem é Deus nos seus discursos. Quem é Deus? Deus é a prova da vida após a morte, pela decifração das figuras da palavra eterna, revelada por sonhos ou dons espirituais. Por que quase todo mundo, quando ouve esta palavra eterna de Cristo, logo quer parar de ouvir e desliga o rádio? Porque não nasceu de novo, ainda é uma pessoa que se vê mortal, por isso valoriza somente as coisas temporárias. Quando um de um casal, que tem vários filhos para criar, vê o seu cônjuge trabalhando de graça para Deus, logo corta o barato, porque fica preocupado de não ganhar dinheiro para sustentar seus filhos, isso é porque é escravo do dinheiro, e não confia em Deus. Veja que a palavra de Cristo é eterna, diante de tudo que passa, assim como cada consciência racional é eterna também, como Deus. Mas apesar da eternidade da alma, os desviados e revoltados contra a existência, têm o seu tempo determinado para viver como se fossem deuses. Em Apocalipse 12:12 diz que o diabo e a terça parte dos anjos rebeldes caíram na terra, sabendo que pouco tempo lhes resta, para fazer os homens se levantarem contra Deus. Isso significa que se alguém ouvir essa palavra, e rolar de rir, não é ele, mas o anjo caído que está nele. As pessoas dominadas por essas forças satânicas, que a ciência não sabe explicar, não vão suportar esta palavra, principalmente os considerados crentes que se dizem servir e trabalhar para Jesus. Esta palavra é fogo, se ela a incomoda, é o termômetro que essa consciência racional vai queimar eternamente. Apesar de no Apocalipse 13 dar a entender que no futuro próximo vai se levantar um homem como governador mundial, que vai marcar os corpos das pessoas, para que possam sobreviver pelo comércio, homem, o qual Deus vai permitir que dê fôlego à matéria, para que fale, blasfemando de Deus, e destrua todos quantos não adorarem a matéria. Mas, ainda hoje, podemos dizer que a marca da besta é o dinheiro, porque tem número de nome. Entenda os escritos, eles não estão dizendo que não se pode comprar ou vender hoje em dia, porque precisamos sobreviver, mas isso significa que quem não evangeliza de graça pelas ruas é considerado marcado pela besta. Evangelizar de graça é o sangue que purifica o pecado da ignorância. Evangelizar de graça, fora de instituição, é a transformação de escravo de Faraó no Egito para soldado de Deus na terra de Canaã, contra os idólatras que cometem abominações aos olhos de Deus. Permanecer sem cair, como um bom soldado, numa instituição humana, que se diz ser de Cristo, é fácil. Difícil é permanecer fiel debatendo a palavra de Cristo com todo tipo de gente, ideias, ciências e religiões, correndo todos os riscos possíveis. Para fazer esse trabalho de evangelizar de graça pelas ruas, tem que ser ungido por Deus, e aprovado no teste das figuras da palavra. Não há pior abominação do que sustentar a obra de Deus com dinheiro, isso é representado por todos os pecados sexuais dos povos pagãos. Foca na ordem de Cristo, que foi não levar bolsa. Se teve bolsa, foi para representar esta palavra. Se você concordar, você é o valor que é lançado nessa bolsa. A nudez, de parente próximo, de todos os pecados sexuais, representa a ignorância dessa palavra interpretada, ou, simplesmente, não concordar ou ridicularizar esta interpretação. Não se engane, esses que se dizem cristãos, mas estão pensando em se sustentar fisicamente com uma religião da palavra, estão vendo a nudez de Cristo na cruz e zombando dele, quando cantam e pregam impressionantemente nos palcos feitos por homens. Já desde muito tempo, quando eu era enganado nas falsas religiões, eu ouvia dizer que o Evangelho de Cristo não se sustenta com dinheiro, mas não tinha conteúdo para explicar isso na palavra, por isso não saciava a fome. Mas hoje, com todo o recurso tecnológico, temos acesso a vários conteúdos, como esses escritos, que comprovam contundentemente que em Cristo não há comércio religioso do governo, porque o que ele instituiu foi o evangelismo de 2 ou 3 nas ruas, mas as igrejas de hoje são instituições dos dominadores do mundo, muito fora da realidade de Cristo. A realidade de Cristo é esta palavra, é a vida eterna, é a sua alma, que realmente é sua,
não a despreze, não a lance no lago de fogo. Sei que esta palavra está muito fora do agrado da realidade humana, por isso a audiência cai exponencialmente na inteligência artificial da plataforma, mas nem por isso deixo de anunciar, porque sei que é necessário, urgente e indispensável, agradar a Deus antes dos homens. O objetivo não é anunciar em plataforma de mídia social, mas nas ruas, que é a ordem de Cristo. Aqui na plataforma digital apenas anoto as doutrinas, para não esquecer, como o mandamento da lei. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 8, 9. Os umbrais das minhas portas, no caso, são as plataformas digitais de mídias. O Evangelho de Cristo não se prega somente para quem quer ouvir. É mais necessário ouvir quem não quer ouvir do que quem quer ouvir. Mesmo a pessoa que não quer ouvir, ela ouve por algum tempo, mas se alguém estiver possuído por demônio, não vai ouvir nem por 10 segundos, e vai pedir para parar, e a gente tem que respeitar, não podemos falar para quem passa mal se ouvir. Entenda, o ouvido foi feito para ouvir. Se a pessoa não gosta de ouvir certas coisas, tem alguma coisa errada aí, pois a pessoa pode ouvir e discutir. Quem tem medo não é liberto pelo entendimento das figuras. Aquele também, que não dá valor para a palavra de Deus, não fica encasquetado com as doutrinas, pois quando ouve alguma coisa, não dá importância, achando que já está salvo, é indouto e inconstante na meditação, não é como um animal que rumina, próprio para o sacrifício de anunciar de graça. O bom combate do debate deve ser em todo tempo e lugar, até o fim da vida, isso é ser fiel até a morte. Obrigado por ouvir, que possamos ser bons ceifeiros na seara de Deus. Amém.